Bom dia, meus queridos. Então, vamos para mais uma aula aí, depois de 3 semanas aí, já afastado aí por causa da licença paternidade. Estou voltando aí hoje, então hoje é a nossa aula de retorno aí, então vamos começar hoje falando de cinemática. Já falamos um pouquinho de física, né, o que é o estudo da física, as unidades de medida. Agora a gente vai começar com cinemática, né, a questão do movimento. Então, preparei aqui uma apresentação, vou botar aqui para apresentar agora a tela para vocês, a tela inteira. Só querendo dizer que eu estou bem feliz, que eu acredito que logo, logo nós vamos poder se conhecer pessoalmente, né? A campanha da vacinação está andando, então acredito que logo, logo nós estamos aí na presencialidade. Então, né, vocês vão conhecer os professores e os professores vão conhecer vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui. Vou botar para apresentar. Já foi aqui. Animações, apresentação de slides do começo. Cinemática. Então, como a gente está vendo ali na figura, cinemática é o estudo do movimento. Então, estamos vendo aí um ciclista, né? Podemos ver que essa foto aí é uma técnica para tirar esse tipo de foto, né? Que daí o ciclista parece estar parado e o resto está borrado, né? Para dar essa sensação de movimento, tá? Então, o cinemática nada mais é do estudo do movimento. Cinemática muito serve se lembrar da palavra cinema, né? O que é o cinema? São fotos em movimento. Então, realmente, cinema vem da palavra movimento. Então, a cinemática nada mais é do que o estudo do movimento. Então, vou aqui ler uma breve descrição da cinemática. Cinemática mecânica que estuda o movimento dos corpos sem levar em conta a origem do movimento, tá? Que é assunto da dinâmica. Então, não me importa de onde vem esse movimento, só quero entender como esse movimento, né, acontece, né? Aonde que vai estar esse carro, está aqui tanto tempo, qual é a velocidade dele, eu só quero saber sobre o movimento, nada sobre o que colocou esse objeto em movimento, tá? Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que é no ramo da dinâmica, tá? Ele estuda conceitos como posição, deslocamento, referencial, trajetória, velocidade, aceleração, tá? Entre outros. Tudo bem? Né? Tempo entra muito aqui nessa questão do movimento. Então, esse é a nossa cinemática, é isso que a gente vai começar a estudar agora. Muitos que fizeram o 9º ano, que já tem um pouco de física, estudam um pouquinho dessa cinemática lá, com vocês aprendem movimento uniformemente variado. A gente vai ver isso aí, vamos lembrar um pouquinho, vamos se aprofundar um pouco mais, tá? Então, é isso aí que a gente vai começar a ver hoje. Então, antes de começar a discutir sobre o movimento, né, a gente tem que se lembrar que para ter movimento depende de um referencial. Eu não posso dizer se um objeto está em movimento ou em repouso se eu não mostrar quem é o referencial, o que é o referencial. Como assim, professor? Muito simples. Pensa aqui nesse ônibus. Esse ônibus está com uma velocidade constante aqui para onde está essa flechinha. Tá? Tem 2 pessoas dentro do ônibus, tá? Aqui um cabelo mais claro, um cabelo mais escuro, né? Escuro e claro aí, porque o professor de vocês é daltônico, então, tá? Não consegue ver as cores, então por isso que é escuro e claro. Então aqui é um cabelo mais claro, um cabelo mais escuro, 2 pessoas, tá? Se eu perguntar, né? Vamos chamar essa aqui de Maria e essa aqui de Joana. Se eu perguntar se a Maria está em movimento em relação à Joana, ela vai estar em movimento ou não? Ou melhor, deixa eu perguntar, a Maria está em movimento? Sim ou não? Não sei. Por quê? Porque eu tenho que mostrar quem é o referencial. Se o meu referencial for a Joana, que está aqui, ó, atrás dela, o que acontece? A Maria está em repouso
em relação à Joana. Por quê? Porque a distância delas não aumenta, elas estão uma em repouso em relação. As duas estão paradas, sentadas dentro do ônibus, então, se uma anda, a outra anda junto. Então, elas estão uma está em repouso em relação à outra. Continuando aqui na Maria, agora eu pergunto. Aqui tem a Márcia, né, inventando os nomes aqui. A Márcia está observando esse mesmo ônibus. Agora eu pergunto: a Maria está parada ou em movimento em relação à Márcia, que está aqui do lado de fora? Agora sim, a Maria está em movimento em relação à Márcia. Tá? Do mesmo jeito, se eu perguntar se a Márcia está em movimento ou em repouso, depende do referencial. Se o meu referencial for o ônibus, a Márcia está em movimento. Tá? Ah, professor, mas quem está em movimento é o ônibus. Não. Referencial a gente considera sempre que ele esteja parado e o objeto está em movimento. Então, a massa está em movimento em relação ao ônibus. E o ônibus está em movimento em relação à massa, tá? Tudo bem? Então, referencial, né? O movimento sempre depende de um referencial, não posso ter movimento. Então, se eu perguntar, o objeto tal está em movimento ou em repouso? Não sei. Eu preciso saber se o objeto tal está em movimento ou em repouso em referencial ao outro, a outra coisa, tá? Então, eu sempre preciso de um referencial, ok? Então, isso é a primeira coisa importante. Movimentos depende de um referencial. Uma coisa para facilitar a nossa vida é o tal do ponto material. Sempre que tiver escrito ponto material, pense que vai ser uma coisa tranquila, vai ser mais simples de resolver. Tá? Esse ponto material, mais para frente, a gente vai ver que é a mesma coisa que massa pontual ou massa pontiforme. Tá? Isso é uma abstração física. Tá? Para que ela é feita? Para representar qualquer objeto que, em virtude do fenômeno, tem dimensões desprezíveis, ou seja, dimensões tais que não afetam o estudo do fenômeno. Tá, o que é isso, professor? Vamos estudar o movimento desse navio. Esse navio é muito grande, tá? Mas ele está movimentando aonde? No oceano. O oceano é muito, muito maior do que ele. Então, se eu contar uma viagem que navio está do porto de Roterdã, na Holanda, até no porto de Santos, aqui em São Paulo, tá? A distância é muito maior do que o tamanho do navio. Então, a dimensão do navio é desprezível perto do meu tamanho também a distância. É igual eu pensar a Terra girando em torno do Sol. A Terra é extremamente grande, só que o movimento que ela faz em torno do Sol é tão, tão, tão grande que eu posso considerar a Terra como um ponto material. Tá? Então, sempre que eu escutar o ponto material, quer dizer que é uma coisa simples. Tá? É como aqui não tivesse dimensão, tivesse só um pontinho, não importa o tamanho dele. Tá? Então, todo esse navio, toda a Terra, a gente pode considerar apenas como um ponto em tal posição. Tá? Então, por isso que eu falo, sempre que aparecer ponto material, massa pontiforme, tá? Isso quer dizer que tudo está localizado num único ponto, a dimensão dele não importa. Tá? Agora, quando eu trabalho com corpo extenso, tá? Daí agora complica um pouquinho. Por quê? Tá? Se as dimensões do corpo não podem ser expressadas, ele é chamado de corpo extenso. Agora peguei um navio também, manobrando num porto. Ou seja, as dimensões do porto são grandes, mas perto do navio não são tão grandes assim. Então, se o navio for maior, ele não pode fazer uma certa curva, ele não pode ir muito para frente, não pode ir muito para trás. Tá? Por quê? Porque as dimensões dele importam nesse caso, nesse movimento. Tá? Muitas vezes esse corpo extenso pode ser tipo um caminhão passando numa ponte. O caminhão tem 30 metros e a ponte tem 100 metros. Quanto tempo leva para esse caminhão passar pela ponte? Tá? Se a gente começar com o para-choque do caminhão no começo da ponte, o que acontece? Né? Para terminar todo o caminhão passar pela ponte, esse caminhão tem que percorrer 130 metros, 100 metros da ponte, mais 30 metros, que é o comprimento do caminhão. Tá? Então, só para vocês notarem que, né, quando a gente trabalha com corpo extenso, o tamanho desse objeto importa. Tá? Então,
né? O corpo extenso é um pouquinho mais complicadinho, né? Ponto material é simples, tá? Então, se não fala, né, que é um corpo extenso ou se fala que é um ponto material, pode ficar tranquilo que é bem tranquilo, tá? Quando é corpo extenso, é um pouquinho mais complexo, tá bom? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho de trajetória. Hoje é só mais definição, tá? Então a gente tem que entender bem essas definições de referencial, corpo extenso, ponto material, né, para a gente conseguir entender a questão da cinemática. O que é a trajetória? É o percurso realizado por um determinado corpo no espaço, com base em um sistema de coordenadas pré-definidos. Então, é o caminho que eu vou fazer, é o meu trajeto, a minha trajetória. Né? Ia dar o exemplo de vocês indo para o IFC, mas vocês ainda não tiveram esse prazer de ir para o IFC, então não tem um trajeto pré-definido. Mas quando vocês forem lá fazer a matrícula, né? Ou quando vocês foram lá, vocês pegaram um certo trajeto, fizeram um caminho. Essa é a trajetória de vocês, para ir de um ponto até o outro ponto. Então, essa aqui é a trajetória. Como eu moro aqui em Itapema, quando eu vou para o IFC, eu tenho um certo caminho. Eu saio da minha casa, pego a BR-101, vou até o Trevo Itajaí, dobro à esquerda na Antônio Raio, vou até lá o trevinho lá depois da Chevrolet, entro no caminho da Beira Rio, pego a Beira Rio, vou até o IFC. Então, eu tenho uma trajetória. Esse é o meu caminho, a minha trajetória que eu vou percorrer. Tá? Tranquilo? Esse sistema de coordenadas, né? Como eu falei para vocês, eu pego a BR-101. Se vocês observarem, a BR-101, né? Ela tem certas plaquinhas que são os quilômetros. Então, eu moro aqui perto do quilômetro 150, 151. Então, lá no começo, lá onde começa a Santa Catarina, tem um quilômetro zero. Então, esse é o meu sistema de coordenadas. Posso pensar que essa BR é a minha trajetória e eu tenho um sistema de coordenadas que são essas plaquinhas dos quilômetros. Porque eu consigo, né? Se eu furar um pneu, posso ligar para a autopista litoral, que é a empresa que cuida da BR-101, e falar: o meu pneu furou aqui no quilômetro 185. Tá? Então, eles vão saber onde que eu estou e vão poder ir lá me ajudar, tá? Claro que eu sei trocar um pneu, então, para isso eu não vou ligar para a autopista litoral, mas vamos dizer que aconteceu um acidente, alguma coisa, tá? Então, por isso que é importante esse sistema de coordenadas. Vamos lá. Espaço ou posição? Vou ler ali e vou dar aquela explicada para vocês. A posição, o espaço, tá? Eles recebem esse nome aí, tem a letrinha S aí, que vem de space, né, do inglês, então por isso que a gente define o espaço ou posição com a letra S. A posição ou espaço é a localização de um corpo para determinar a posição de uma partícula. Devem-se conhecer as coordenadas desta partícula em relação a um referencial. Então, aqui, ó, falei da BR-101. Vamos dizer que essa aqui é a minha BR-101. Tá? Tem um sistema de coordenadas, né? O que vem para frente aqui eu considero positivo, o que vai para a esquerda eu considero aqui negativo. Tá? Professor, posso inverter isso? Pode, o sistema de coordenada é teu, pode fazer o que quiser, mas isso aqui é o mais comum, né? Então a gente sempre usa dessa maneira aqui, tá? Mas se quiser inverter, não tem problema. Então vamos lá, a minha moto está aqui, né? Estou no quilômetro, na posição zero ou no espaço zero, e essa aqui está na posição ou no espaço 6 quilômetros, tá? Então eu tenho aqui os números e tenho aqui, ó, que está meio apagadinho, tá? A minha posição em quilômetros, tá? Então esses números aqui são em quilômetros. Tá? Então, o espaço, a posição, né? Como eu falei para vocês, tem o acidente lá, eu ligo e falo, eu estou no quilômetro tal, eu estou na posição tal, eu estou no espaço tal. Então, todo mundo vai saber aonde eu estou, porque conhecem meu sistema de coordenadas e
eu disse a posição onde eu me encontro, ok? Então, aqui, ó, estou colocando aqui só para ficar mais claro entre essa questão do espaço e trajetória. Então, tenho a minha trajetória, que é essa linha aqui, ó, agora não está em linha reta, tá? Tenho o meu sistema de coordenadas, né, que é a minha origem do espaço, ou seja, a minha posição zero, tá? Isso também pode ser a questão do meu referencial. Então, quando a gente faz um sistema de trajetória, a gente coloca o referencial aqui no zero. Então, minha referência está parada aqui, minha plaquinha de referência, meu referencial está aqui nesse zero, tá? Então, só para linkar com o que a gente viu do referencial com isso. Por isso que é tão importante o referencial. Quando a gente faz o sistema de coordenadas, a gente tem um referencial para isso. Ok? Aqui a trajetória orientada, para onde ela está indo. Então, para cá os valores são positivos, para cá são os valores são negativos. Aqui tem o tamanho, né? Nesse caso, a outra era em quilômetros, esse aqui é em metros. É muito importante que tenha, né, a unidade medida na minha trajetória, porque sem a unidade medida eu não vou ter como saber certinho qual é o tamanho, tá? E que é sempre a mesma unidade medida, tá? Então, todos esses aqui vão ter 1 metro. Então, aqui, ó, eu tenho um corpo. Ele está na posição 2 metros, depois ele está na posição 0, depois ele está na posição menos 2 metros. Então, ele está indo num caminho contra a minha trajetória, tá? Então, só para você entender um pouquinho melhor o que é espaço e trajetória. Só para fazer esse link ali. Agora, vamos começar nossas primeiras contas, tá? Para fazer isso, a gente tem que primeiro aprender a calcular deslocamento, tá? Que a gente vai chamar de ΔS. O delta é muito usado, tá? Então, sempre que vocês verem esse delta, que é esse triângulo aqui, deixa eu apagar aqui. Esse delta aqui, esse triângulo aqui, ele é muito usado para variação. Sempre que eu tenho um delta, quer significar a variação. Então, essa aqui é a variação do espaço, ou a gente chama de deslocamento. Então, tanto faz o nome de variação de espaço, ou deslocamento, ou variação da posição, tá? Aqui a gente chama de variação do deslocamento, né, escalar, porque depois a gente vai ver que essas coisas aqui podem ser vetoriais, e nesse caso é escalar. Ah, professor, o que é isso? Escalar é simples, tá? O vetorial é um pouquinho mais complicado. Então, escalar só é um número, tá? Então, não se preocupe com o nome de escalar agora, tá? Quando vocês verem o vetorial, vocês vão ver que é um pouquinho mais complexo, porque o vetor, além de dar o valor, né, que é o tamanho, ele também dá direção e sentido. Nesse caso, o escalar, a gente não se preocupa, porque é mais notório, é mais fácil de ver qual é a direção e o sentido, tá? O que quer dizer essa direção e sentido? Ó, a Paulinha está aqui e ela percorreu nessa direção aqui para frente. Ó, ela saiu daqui e veio para cá. Então, essa aqui é o meu sentido e a minha direção é dada aqui, né, na vertical. Não vou entrar em detalhes nisso agora, porque eu vou falar disso mais para frente, tá? Mas só para, quando eu falar de vetor, vocês já entenderem, né, que vai ter coisas vetoriais e escalares. Escalar é mais simples, vetorial é um pouco mais complexo, ok? Então, vou ler aqui para vocês, né, o que é o deslocamento ou a variação do espaço. Tá? É a diferença entre a posição final e inicial de um móvel. Tá? Então, só importa o quê? A posição final e inicial desse móvel para eu calcular o deslocamento. Como que eu calculo? Então, ΔS, né, que é o meu deslocamento, vai ser igual a quem? Tá? Então, tem a formulazinha aqui, ó, a posição final menos a posição inicial, só me importa essas duas. Ah, professor, mas ele foi lá, voltou, 10 vezes, não importa. O deslocamento importa apenas a posição final e a posição inicial. Então, vamos calcular o deslocamento desse objeto aqui. Ele estava na posição inicial menos 2, tá? E foi para a posição final 6. Então, meu
SF é 6, né? A minha posição final está aqui, ó, 6. Tem a unidade aqui em metros, tá? Não coloquei aqui, mas quando apresentar o resultado vai estar em metros aqui, tá? E a minha posição inicial é menos 2. Então, aqui, ó, observem o que eu estou fazendo. Ó, tem o menos da fórmula, tá aqui o menos da fórmula, tá? Menos 2, menos com menos, né? Essa multiplicação aqui vai dar um sinal positivo. Então, vai ficar 6 mais 2, que vai dar 8. Então, o meu deslocamento, nesse caso, foi de 8 metros. Ah, professor, mas eu posso contar? Pode sim, ó. Ó, de menos 2 para 1 foi 1 metro, aqui mais 1 metro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Então, ó, não tem tanto o desenho como na fórmula tem que ter o mesmo resultado. Ah, professor, mas eu fiz e bateu errado. Um dos dois está errado, tá? Ou os dois estão errados, tá? Então, sempre que eu brinco, a gente sempre tenta fazer a prova real, sempre tem uma maneira de fazer a prova real. E se na prova real, né, não bateu os resultados, tem três alternativas. Um resultado tá certo, o primeiro resultado está certo, o segundo está errado, o segundo está certo, o primeiro está errado, ou os dois estão errados. Mas alguma coisa está errada, tá? Porque realmente tem que bater certinho. Beleza? Então, aqui mostrei tanto na forma da conta, como mostrei que realmente tem. Professor, mas é simples. Realmente é simples, mas isso é muito importante. A gente tem que entender isso muito bem para conseguir resolver os problemas, tá? Então, estou mostrando a parte que é importantíssima vocês entenderem para depois começar a resolver a lista de exercícios. Agora sim, agora eu vou falar de distância percorrida. Né? Quando eu falei para vocês, deslocamento não importava se foi, voltou, não importava. Agora, na distância percorrida, isso importa. Por quê? Ó, vou ler aqui para vocês a distância percorrida. É a soma dos módulos de cada deslocamento retilíneo que resulta no deslocamento total do corpo. Então, ó, eu vou pegar cada deslocamento e vou somar parte por parte, até calcular toda essa distância que ele percorreu, tá? O espaço percorrido pode ser calculado somando-se todas as distâncias que o corpo percorre até chegar à posição final. Então, vou somar tudo que ele andou, né, para ter a minha distância percorrida, que eu vou chamar de Dzinho. Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo simples aqui, ó. Então, a distância percorrida. Esse meu corpo que tinha ido lá do menos 2 até o 6, agora ele retornou até o 3. Beleza? Então, calculei esse aqui de menos 2 até o 6, eu já tinha calculado, né? Está aqui, delta S é 8 metros. E agora eu vou calcular do 6 até o 3. Então, o 6 é a posição final, desculpa, a posição inicial desse meu novo deslocamento, e o 3 é a posição final. Então, vai ficar 3 menos 6 vai dar menos 3 metros. Então, esse aqui é o meu deslocamento delta S1 e delta S2. Ó. Aqui eu cometi um erro, tá? Eu deveria ter separado aqui. Só vou aproveitar já arrumar aqui para mostrar da maneira correta, porque é bem rapidinho. Perfeito, agora já está corrigido, né? Então, agora tem o meu delta S1 de 8 metros, meu delta S2 de menos 3 metros, tá? Então, esses são os dois deslocamentos. Eu acabei mexendo nessa fórmula aqui, tá, pessoal? Acabei... Essa fórmula não é essa aqui, acabei mexendo, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, a distância percorrida. Estão acompanhando ali, vai ser o meu... vai ser um módulo, tá? Depois já vou falar o que é o módulo, vou pegar aqui o módulo, são essas duas barrinhas lá, paralelas que eu estou colocando ali, tá? Delta S.
1 mais o meu delta S2. Perfeito, agora tá. É essa forma que estava antes, mas como eu usei a fórmula para frente, quando eu fui colocar, acabou corrigindo ali, tá? Então agora já está tudo certinho. Então aqui, ó, o que que esse módulo, tá? O módulo, ele deixa qualquer valor que entrar aqui dentro positivo. Então o 8 vai entrar aqui, ó, ele já é positivo, então não vai mudar nada. Mas o menos 3 é negativo, mas quando ele entra no módulo, ele se torna positivo. Então o módulo deixa o valor positivo, tá? Isso é uma ferramenta matemática, tá? Mas praticamente ele faz isso. Ele pega o valor e deixa positivo. Não importa se é positivo ou negativo, ele vai deixar positivo, tá? Então, isso é muito importante. Por que que é tão importante essa ferramenta matemática? Claro, porque se eu quero, ó, ele veio até aqui, depois ele voltou aqui. Então, ele percorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, na volta, ele percorreu 9, 10, 11. Tá? Então, ele percorreu 8 metros na ida e 3 na volta. Então, tem que somar tudo isso para pegar a distância percorrida total desse corpo. Então, a distância aqui foi 8 mais 3, a distância foi de 11 metros, ok? Então, por isso que ali no enunciado, né, fala, ó, a distância é a soma dos módulos de cada deslocamento. Então, o módulo, nesse caso, é essa ferramenta matemática, tá? Que deixa o valor positivo. Tudo bem? Então, essa é a distância percorrida. Conseguindo entender a diferença entre deslocamento e a distância percorrida? Então, o deslocamento é a distância, só importa o ponto final e inicial, é a distância entre o ponto final e inicial, tá? Não importa o caminho, a distância percorrida não, importa o caminho, realmente é tudo que tu percorreu, tá? Do ponto de partida até o ponto de chegada. Então, essa é a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Muito importante não confundir, tá? Deslocamento é uma coisa, distância percorrida é outra. Agora, já estamos chegando perto aí da finalização da aula. Vamos discutir velocidade escalar. Nesse caso, a velocidade escalar média. Então, né, escalar, não se assuste com o nome escalar, é velocidade média. Pronto, não fique assustado com o nome escalar. É a razão entre o deslocamento e um móvel e o intervalo de tempo em que ele realizou tal deslocamento. Então, é uma razão. O que é uma razão? Uma divisão. Né? Então, a velocidade média é o tanto que ele é o deslocamento dele dividido pelo tempo que levou para fazer o deslocamento, tá? Então, a velocidade média na física a gente chama de Vm, tá? A variação do espaço ou deslocamento ΔS e a variação do tempo ΔT. Então, essa é a minha velocidade média. Não confundam com velocidade instantânea, tá? Tem uma grandeza chamada velocidade instantânea, tá? Então, o que é a velocidade instantânea? É a velocidade que, estou lá no carro e olho no velocímetro. Aquele velocímetro está uma velocidade instantânea naquele ponto, tá? Então, só para vocês entenderem, pegar o exemplo aqui meu, né, da minha casa até o IFC, eu demoro 1 hora. A distância entre os dois é em torno de 60 quilômetros. A distância entre a minha casa até o IFC é 60 quilômetros. Meu deslocamento não foi de 60 quilômetros, né? Porque, professor, mas se fosse em linha reta, esse deslocamento, coisa mais, estou fazendo ali pelo... pense que meu trajeto é uma linha reta, tá? Então, tem 60 quilômetros. Quando eu olho lá no velocímetro, quando eu estou na BR-101, né, o limite é 100 km por hora, na maioria das partes aqui está 101, então eu vou a 100 km por hora, eu olho lá, minha velocidade instantânea é 100 km por hora. Não quer dizer que isso é a minha velocidade média, porque eu vou passar por trevo, vou ter que... Tem lombadas que eu tenho que diminuir a velocidade, tá? Tem vias que a velocidade é menor. Então, se a distância é 60 km, então eu percorri
O meu deslocamento foi de 60 km e meu tempo foi de 1 hora. Então, a minha velocidade média, nesse caso, é 60 km por hora. Tá? Mas a minha velocidade instantânea, né, ao longo desse percurso muda, né? Vai de 100 km por hora até zero, quando eu tenho que parar em algum trevo. Ok? Então, a velocidade instantânea realmente é instantânea naquele ponto que eu observei. A velocidade média é no percurso que eu estou querendo calcular. Ok? Então, aqui, ó, um exercício aí para a gente, né, entender um pouquinho mais sobre isso aí. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora, para conhecer os locais. Ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? A velocidade média dele nesse passeio. Então, meu deslocamento foi 120 quilômetros, meu delta T foi 2 horas, né? Então, a minha velocidade média foi 60 quilômetros por hora. Tá, professor? Mas porque simples, mas eu quero mostrar também a questão da unidade, tá? Então, qual é a unidade que eu vou usar, tá? A unidade depende do quê? Do deslocamento, né? Se for dado em quilômetros, vai ser em quilômetros, e do delta T, se for dado em horas, vai ser em horas. Então, nesse caso, a velocidade fica 60 quilômetros por hora. Quilômetros por hora vai ser a nossa unidade, tá? No sistema internacional, a unidade usada é o metros por segundo. E tem um macete, né, para transformar metros por segundo para quilômetros por hora. Qual é o macete, tá? Quando eu quero transformar a velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora, para transformar essa velocidade, não esqueça, apenas para velocidade, tá? Não estou transformando metro para quilômetro nem segundo para hora, eu estou transformando velocidade em metros por segundo para velocidade em quilômetros por hora. Para fazer isso, né, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico vezes 3,6. Caso contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, tá? Quem tiver curiosidade, me manda um WhatsApp, uma mensagem, tá? Que depois eu posso mostrar de onde que vem esse número mágico 3,6, tá? Ele tem uma origem, tá? Bem simples, posso mostrar com o maior prazer, tá? Mas só para ficar claro que tem um macete aqui, tá? Para fazer essa transformação. E não esqueçam, é apenas a velocidade. Eu já vi muito aluno transformando, né? Querendo usar o 3,6 para transformar quilômetros para metros, de hora para segundo. Não, não é para isso. É apenas para transformar a velocidade. Por favor, não cometam esse erro, tá? Tudo bem? Então, por hoje era isso aí, tá, pessoal? Vou preparar uma lista de exercícios para mandar para vocês, tá? Então, logo já vou publicar a aula com a lista de exercícios para vocês entregarem. Vai ter todos os prazos lá certinho, tá? E na próxima, não essa semana, na próxima semana, a gente vai ter o nosso encontro síncrono, então a gente pode tirar as dúvidas aí que ficarem, tá? Também, ou conforme vocês vão fazendo a lista de exercícios, pode mandar lá no WhatsApp, ou pode, né, pedir para resolver lá na aula, tá? Qualquer coisa, vocês pedem lá no WhatsApp, que depois eu resolvo lá na aula, porque eu preciso preparar, né? Porque, como vocês veem, leva um certo tempo para ficar descrevendo todas as equações, então, se me mandarem antes, fica mais fácil eu preparar a resolução do exercício para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem, tá? Então, valeu aí.